Cá estamos nós com mais um programa Basta Querer, um programa de fé. Você só precisa de crer para receber, crer para ter uma família feliz. E hoje é este dia que nós temos esta rúbrica da família, Hora da Família. Então hoje vamos ouvir música, vamos ouvir a palavra de Deus e vamos começar agora com uma música que diz levanta-se e brilha. Mas antes disso, se você tem um pedido de oração, porque no final deste programa eu vou orar para si, então você liga para nós, escreve no WhatsApp, liga para o SOS, temos os números WhatsApp mais 351 912 895800 ou então SOS mais 351 211 908990. Liga para nós, faça já, se você tem pedido oração, porque no final talvez não tenha muito tempo. Entretanto, agora então sim, agora levante-se e comece a brilhar, porque eles também vão fazer isso, então vamos fazer de todas. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha, levanta-te e brilha, já chegou a tua luz. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. A glória do Senhor. a glória do Senhor já veio, A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. Levanta-te e brilha. levanta-te e brilha, Sim, já chegou a tua luz. Nesta noite levanta-te. levanta-te e brilha, Já chegou a tua luz. Levanta-te e brilha. levanta-te e brilha, Já chegou a tua luz. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio. A glória do Senhor já veio sobre ti. A alegria do Senhor alegria do Senhor já já veio. A alegria do Senhor já veio. A alegria do Senhor já veio sobre ti. Esta alegria que já veio sobre ti, tudo isso, esta glória, este brilho, tudo isso. Entretanto, nós agora vamos continuar a louvar a Deus. E o meu conselho mesmo que você levanta mesmo agora sim, levanta lá do sofá. Eu sei que hoje, pronto, talvez você já está mais cansada. Levanta-me mesmo, porque quando nós louvamos a Deus, Deus passeia no nosso meio. E quando nós louvamos a Deus, isso nos dá força, isso nos dá esta força. Mas temos de fazer a nossa parte. E a nossa parte é sair do sofá, sair da cadeira, ficar de pé e louvar a Deus, falar com a nossa boca. Entretanto, vamos agora cantar uma música que diz Ele é leão, mas Maria, tantas vezes coloca esta música, Ele é leão. Qual é a ligação que tem com esta música, Ele é leão? Essa música tem uma ligação, porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu sei, já diz isto outra vez também, mas há mais uma outra ligação. Oh. Gosto desta Eu música gosto muito. dessa música. Gosto mesmo desta música. Pronto, então, esta é uma música favorita aqui da Mariette e também tem que ser a sua música também, porque no final, ele é o leão, não é ela, não, ela não é o leão, não. Ele é o leão da tribo de Judá. Então pronto, vamos então louvar a Deus. Ele é o leão da tribo de Judá. Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa vitória, nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Oh, esperança de Israel, Ele é o leão. ele é o leão da tribo de Judá, Jesus tomou nossas cadeias e nos libertou. Ele é a rocha da nossa, Ele é nossa força em tempos de fraqueza, uma torre em tempos de guerra. Aleluia! Oh, esperança de Israel, cantai um hino, cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor.
Cantai no espírito e com as mãos, pois Ele. digno de louvor. Cantai o hino, Cantai um hino, cantai ao Senhor, pois Ele é digno de louvor. Cantai no espírito e com as mãos, pois Ele, de louvor. só Ele é digno, digno. Ele é digno de louvor, aleluia, aleluia, pois Ele, Jesus é digno, oh, digno, Ele é digno de louvor, aleluia, pois Ele, porque Ele vive, vive, Ele vive, aleluia, Jesus vive, vive, Ele vive, aleluia, Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha, Senhor, Senhor, Tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha. Cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva. Cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia, 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 oh, aleluia, oh, aleluia, oh, aleluia. Cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva. que sai dentro de Cada vez que eu olho para Ti, eu sinto água viva que sai dentro de mim. Oh, aleluia, aleluia, oh, oh, aleluia, oh, aleluia, vive. Então é muito importante que nós louvamos a Deus, mas agora nós vamos adorar a Deus. Enquanto essas músicas eram músicas da alegria, nós então vamos pensar em Deus, vamos pensar em Jesus, em tudo que Ele fez para nós e vamos dizer que nós o amamos do fundo do nosso coração. Sabe, é isso que Deus procura. Deus procura que nós falamos com Ele, que nós o adoramos, que nós cantamos para Ele. Talvez você diz, eu não tenho uma voz de jeito, Deus não me quer ouvir a mim. Quer. Ele quer te ouvir a ti. Porque, sabe, é nada como um filho, né? Cantar ou falar para o pai é uma coisa muito preciosa. E nós, diante de Deus, somos seus filhos. Então, Deus procura a adoração do seu povo. Então, agora mesmo, você fecha os seus olhos, pode levantar as suas mãos para se concentrar em Deus. E vamos cantar uma música que diz, Te amo, Senhor. Te amo, Senhor, como Tu não há. Por Ti, minha anseia.
muito bom nós assim adorarmos a Deus. E o meu conselho é que você faça isto. Faça isto todos os dias em sua casa. Se você diz, mas é difícil cantar sozinha, então arranje uma das nossas músicas, temos digital, temos em CD, você põe e começa a louvar, a adorar a Deus. E você vai sentir o quê? Vai sentir a presença de Deus. Porque não é apenas um sentimento, é Deus mesmo que vai entrar na sua casa, na sua vida. E quando Deus entra, tudo de bom acontece. Entretanto, hoje nós temos um convidado. E o nosso convidado hoje é o Valdo. Exato. Então, exato, né? É isso que eu estava a pensar. É o Valdo, né? Sou eu. É mesmo o Valdo ou vem do Osvaldo? Não, vem de Valdo. Osvaldo vem de Valdo. É o contrário. Ah, é o contrário. O principal é o Valdo. É o principal. O Osvaldo base. é sim, alguém que não consegue Não, dizer não o digo Valdo. isso, mas A base base é o Valdo. é o Valdo. Pronto, quer dizer alguma coisa? Não, é tudo. Não, eu Vem- estou a não, dizer. vem- O Valdo quer dizer alguma Sim, não, coisa. venho aqui para dar um Significa. testemunho. O Valdo? Sinceramente, não sei. Não sabe. Não fui Pronto. pesquisar, não. Então, pronto, vamos então. Vai dar um testemunho hoje, né? Exatamente. Não sei se Então- é bem um testemunho, Sim. é parte da minha caminhada. Sim. Um bocado o que a Bispa faz, Então, o programa que a Bispa faz. É a um minha testemunho. Exato, sim. Pronto, pronto. é uma parte. Eu digo, não sei se é bem testemunho, porque as pessoas às vezes pensam que um testemunho é algo pontual que Deus faz. Entretanto, em vez de olhar para mim, pode olhar mesmo para lá. Peço desculpa, Pronto, peço porque, desculpa. pronto. Então, porque às vezes as pessoas pensam que um testemunho é algo assim pontual que Deus faz na nossa vida, um milagre financeiro, ou algo que Deus opera a salvação, mas às vezes é algo progressivo, e acho que foi o que Deus fez mais ou menos na minha vida. Eu nasci em Portugal, nasci aqui, mas já tive um tempo em França. Eu venho contar então a minha caminhada até missionário. Foi até. Que idade foi até França? Eu nasci cá e tive aqui até aos meus 13 anos. Ok. E depois fui viver para a França com a minha família. O que acontece é que eu aqui em Portugal sempre fui muito próximo da igreja, porque a minha mãe sempre frequentou a igreja de Alvalade, e eu também tenho tios que são pastores. E isso fez com que eu, desde muito cedo, ficasse próximo da igreja, fosse próximo das coisas de Deus. O que acontece é que depois, quando nós fomos para a França, não havia lá igreja. Nós fomos Ok. para Marselha e lá não existe uma igreja física. Então isso fez com que nós nos afastássemos um pouco. Nós quer De dizer Deus. quem? Quem é nós? Eu, a minha família, a minha mãe, os meus pais e os meus Ok. irmãos. Ok. Tenho um irmão mais velho, que também é da igreja, e que nessa altura ficou aqui em Portugal e nós fomos para a França. Então nós que estávamos em França estávamos um pouco afastados porque já não Sim. havia aquela ligação física Sim. com a igreja que nós tínhamos aqui. Mas pronto, claro que a palavra continua a estar no nosso coração, o Espírito continua a estar em nós, e é como está escrito, o Espírito que em nós habita tem ciúmes. Isso fez com que nós tivéssemos a necessidade de voltar à igreja, de frequentar a igreja, e foi o que nós fizemos, nós procuramos. Como que fizeram isso? Então estava lá em Marselha, né? Sim, exatamente. Sim. Então depois, tinha-se a igreja online, é isso? Nessa altura, lá está, Sim. o testemunho também tem a ver com isso. Sim. Nessa altura ainda não havia igreja online. Ainda não tinha, pronto. Ainda não havia Ok. igreja online. Então, Não tinha nada, então. exatamente. Pronto. Então nós tínhamos a necessidade de ter uma igreja física, e foi Sim. o que nós fizemos, nós procurámos e encontramos, havia uma igreja perto de nós que também Ok. falava um português, ajudava, nós tínhamos acabado de chegar ao país, e isso ajudou-nos muito, mas pronto, nós sempre fomos desta igreja, da Igreja Maná, Sim. e nós sabemos que cada igreja tem a sua visão. E claro que isso no início chocou um bocadinho na nossa mente, no nosso entendimento, porque havia certas práticas que lá não faziam, ou que aqui faziam e lá não, ou lá não, e cá sim. Não que a igreja fosse má, não, mas pronto, a pessoa está habituada a uma certa visão, Sim. a um certo estilo de vida, de crente, e nós não encontramos isso noutra igreja. E então ficamos um pouco afastados outra vez. Entretanto, lá está, foi criada a igreja online, essa ferramenta. Foi a resposta à oração? Exatamente, sim, Ok. foi como Deus a ouvir as nossas orações, foi criada a igreja online e nós voltamos a aproximar-nos de Deus, a ouvir as reuniões de sexta-feira, de domingo, vigílias, eventos especiais. E enquanto isso tudo, eu era estudante, eu estudava, acabei o meu 12º ano, fui para a faculdade, estava a tirar uma formação e eu sentia no meu coração um desejo de começar a servir a Deus. E eu que ainda nem era diácono, porque eu saí de Portugal com 13 anos, ainda não Sim. tinha idade de servir a Deus, mas já sentia no meu coração o desejo de servir a Deus, porque lá está. Quer dizer, foi crescendo, é que como eu estava a dizer, Sim, não sim, foi, foi- não é assim, ou foi um momento, alguma coisa Sim, aconteceu exatamente, assim. foi algo progressivo que Deus foi colocando no meu coração a partir do momento em que eu comecei a acompanhar muito mais as coisas na igreja online. Deus foi colocando isso no meu coração. Eu já sabia mais ou menos como é que era o dia-a-dia de uma pessoa que servia a Deus, porque lá estava, tinha os meus tios. Sim. O meu irmão, entretanto, já tinha entrado para missionário. Ah, ok. E então eu falei com ele, falei com os meus tios e claro que a pessoa logo no início não tem logo a certeza de se é Deus, será que isto é Deus? Eu agora que estou longe, há algum tempo que não vou à igreja e agora vou começar a servir a Deus, eu que nem sou diácono, mas Deus foi confirmando através de palavras, de pregações, foi confirmando isso no meu coração, até que eu depois então
tinha a certeza que era Deus, tomei a decisão de me inscrever para missionário, isto tudo a nível online, ou seja, eu fiz Sim. a inscrição online, não Tudo só online, tudo bom. online, lá está, o testemunho é mesmo online. É online. Se você está a assistir, então online também, isto é ainda Exatamente. mais online. Pronto. Não, mas é isso, então depois o meu irmão aconselhou-me, claro, a ter contacto com o pessoal que estava em França, Sim. a sede de França, o Bispo Domingos, que lá está presente. Eu estive em contacto com ele, expliquei um pouco da minha caminhada que eu tive então de Portugal até França. E ele aconselhou-me, disse-me para fazer os cursos, porque lá está, eu ainda não servia. Sim. Eu fiz os cursos, básico, complementar, novo convertido, fiz a caminhada toda. E enquanto isto tudo, continuava a estudar, claro, continuava com a minha vida de estudante, mas já não tinha aquele entusiasmo quando eu estudava. Sim. O que é que eu Tinha estava a estudar? engenharia. Ok, então já perdeu assim o estilo de Sim, interesse. perdi um pouco o interesse. Não tinha mais notas, sempre tive boas notas Sim. para passar, mas fazia o suficiente para passar, mas eu sabia que Deus já tinha outra coisa para a minha vida. Já não me conseguia projetar para o futuro em relação a isso. Estava lá para ocupar o tempo. Exatamente, Pronto. tanto que eu comecei a formação num curso, mas era um curso que exigia muito de mim, exigia muito do meu tempo. E eu, a partir do momento em que eu sabia que tinha chamada de missionário e inscrevi-me, decidi mudar para um outro curso, na mesma área, Sim. mas que exigia menos de mim. Porque eu sabia Que era mais fácil. Exato, Não dá tanto trabalho porque eu não quero exatamente. perder tanto tempo. Basicamente foi isso. Então, mas continuei, não foi feito do dia para a noite, não, passou-se um ano, 2, 3, se não me engano. Ah, é? Ainda foi algum tempinho. Sim, foi então. algum tempo, foi algum Então, tempo. nunca tive nessa época assim, pá, não, no final isto não é para mim, ou... Claro que a pessoa vai duvidando. Eu tinha um irmão que era missionário, os tios que eram pastores, e eu já me tinha inscrito, eu tinha a certeza que vinha de Deus. Mas como aquilo não veio logo, claro que a pessoa no início fica, será que é Deus, será que é mesmo? O diabo, a mente é o campo de batalha, é o que nós Sim. costumamos ouvir, então o diabo vai sempre lançando pensamentos para que a pessoa, até que ela entra, ela Sim. desista da sua chamada. Foi o que o diabo fez comigo, mas pronto, não conseguiu, graças a Deus. Consegui, está cá. Mas, exato, e então entretanto passou-se esses 2, 3 anos e eu fui chamado. E Isto- depois, quando lhe chamaram, o que é que você achou? Como assim que é que eu achei? Qual era a sua emoção? Disse, pronto, já está à espera, finalmente, Sim, estava um pouco à espera. Claro que o diabo, lá está, ele Sim. ele tentava com, será que é mesmo este o teu caminho? Mas eu tinha a certeza. Então, quando eu vim para aqui, eu tinha a certeza do caminho que tinha escolhido. O meu irmão confirmou-me, a palavra de Deus, sobretudo, confirmou-me. Nós, às vezes, fazemos orações a Deus e vamos a uma reunião, ouvimos uma pregação e temos realmente a sensação, não uma sensação, é mesmo Deus a falar para nós. Sim. Eu já tinha experienciado isso na minha vida, então tinha a certeza que vinha de Deus. Então, quando vim para aqui, foi mais uma confirmação de Deus que realmente era o que Deus tinha para a minha vida. E agora, o que é que está a fazer? Agora faço muitas coisas. Estou envolvido em departamentos como a técnica, como o som, tudo aquilo que Deus tinha para a minha vida, coisas que Deus até já me tinha revelado para mim, Sim. é o que Ele está a fazer neste momento da minha vida. E muito mais do que aquilo que eu tinha pensado ou imaginado. Basicamente foi o que Deus me tinha dito antes. Tu podes ter planos, podes ter sonhos, mas se Deus não estiver aí, se Deus não estiver com a sua mão forte e poderosa, isso não vai prosperar. E hoje eu sei que eu estou no centro da vontade de Deus. Pronto, É isso, então está feliz. Estou feliz, muito feliz. Uma palavra que quer... Porquê que escolheu essa música? Essa música Deus Precisa de Ti, né? Porquê é que eu escolhi esta música? Sim. Porque lá está, assim como Deus precisa de mim, eu acredito, claro, chamou-me, independentemente das circunstâncias, independentemente de eu estar longe, de eu nunca ter servido na igreja, né? Nunca ter sido diácono, Deus não olhou para as circunstâncias, Deus precisou de mim, foi-me chamar, escolheu-me, chamou onde eu estava, e assim como Deus precisa de mim, Deus também precisa de todos nós. É o que nós ouvimos na nossa igreja, todos nós temos chamada, quer seja de pastor, quer seja de missionário, quer seja de bispo, todos temos chamada. E a nossa atitude deve ser sempre de, eis-me aqui, Senhor, faça-se a tua vontade, eu sei que tu precisas de mim, então eu vou e eu faço. Então hoje, por exemplo, foi chamada para cantar, Exatamente. certo? E depois foi-lhe dito... Que eu ia falar. E depois, qual é a reação? Eis-me aqui. Eis-me aqui, ok. Então está certo, Deus precisa de ti, Exatamente. Deus precisa de ti. Então, mesmo a pessoa está longe, né? E pensa talvez, não, eu estou aqui, pronto, quer dizer, longe, não estou a servir, não estou aqui perto de uma igreja, perto de um pastor. Deus precisa de ti e inscreve-se na mesma e começa a fazer o que o Valdo também fez, né? Fazendo a sua caminhada, começas a preparar, na verdade. Exato. Porque no momento que Deus lhe chama, então aí eis-me aqui. Exatamente. É isso mesmo, né? Mais uma coisa que quer dizer. Não, é tudo. Está tudo por agora, Está né? tudo por agora. No próximo vez damos-lhe mais algum tempo, e depois já pode pregar qualquer coisa assim. Em francês, fala bem francês. Fala, un peu. Um peu, só um peu. Não, Tantos anos lá e só não, fala um beaucoup. peu? 7 ans là-bas. Então já fala mais do que um peu. Sim, un peu beaucoup. Um peu beaucoup. Beaucoup peu. Então vamos então, obrigado Valdo. Vamos então cantar esta música, Deus Precisa de Ti.
Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Vasos nós somos em suas mãos, vazios de nós mesmos, cheios de Deus. Levar a água viva por todas as nações, levar as boas novas aos corações. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. A chamada de Deus é ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e Ele estará contigo todos os dias. Foram as palavras do Senhor Jesus. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Precisa de nós. Deus confia em ti. Deus confia em nós. Aleluia. Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia. Jesus vive, Ele ressuscitou. Aleluia. Jesus vive, a morte Ele venceu. Aleluia. Jesus vive, Ele ressuscitou. Deus precisa de ti. Deus precisa de nós. Deus. Vamos agora falar uma lição que tem a ver com a família. E o título que eu tenho hoje, o assunto pelo qual eu vou falar, é Família a servir a Deus. Sabe, cada pessoa tem uma chamada de Deus. E, na verdade, nós lemos isto em Mateus 25. Mateus 25 é Jesus a falar. Não é o apóstolo Paulo, mas é mesmo Jesus. E ele dá uma parábola de 10 talentos. E nesta parábola ele explica que cada pessoa tem talentos. Alguns têm 5, outros têm 2, outros têm 1. De acordo com a sua capacidade. A capacidade daquilo que Deus pensa, né? Que Deus sabe que esta pessoa pode fazer com esses talentos. Então ninguém tem de menos, ninguém tem de mais. E cada pessoa tem talentos. E, na verdade, isto já é uma chamada porque os talentos vêm de Deus. Então, Deus confia que nós vamos fazer alguma coisa com esse talento. E fazer o quê? Usar esse talento para o reino de Deus. Então, cada pessoa tem um propósito na vida. Não há uma pessoa que tem, eu tenho uma chamada, os meus pais têm uma chamada, a minha irmã tem uma chamada. Não. Todas as pessoas têm uma chamada, um propósito na vida. Então, muitas vezes, quando a pessoa diz assim, sabe, eu não tenho chamada. Eu tenho talentos, porque toda a gente tem talentos, mas eu não tenho chamada. Muitas vezes, na verdade, o que ele está a dizer é o seguinte, eu tenho talentos e eu não quero usar isto para Deus, não. Eu quero cumprir o meu sonho, eu tenho assim as minhas ideias, eu vou fazer o que eu quero, eu vou seguir o meu caminho. Toda a gente tem talentos. Toda a gente também tem chamada, tem um propósito na vida e o propósito é de Deus. Então, quando uma pessoa diz, eu não tenho chamada, quando alguém numa família diz, eu não tenho chamada, na verdade ele está a dizer, eu quero fazer as minhas coisas. E às vezes o que acontece é o seguinte, às vezes numa família, por exemplo, uma pessoa já está a servir a Deus, alguns estão, e às vezes acontece que o filho não quer seguir. Ele não quer fazer porque ele não quer seguir os passos dos pais, ele quer escolher o seu próprio caminho. Ele quer, como que diz, fazer a sua própria decisão. Mas, na verdade, uma pessoa está sempre a ser influenciada.
a pessoa nunca toma bem a sua própria decisão, não escolhe bem o seu próprio caminho. Porque mesmo quando uma jovem está na universidade, está na escola, o que é que ele está a ouvir todos os dias? Todas essas professores estão-lhe a falar, estão-lhe a influenciar. Quando está a ver televisão, todos esses filmes, a pessoa vê filmes, vê séries, tudo isso nos está a influenciar. Então, na verdade, nós tomamos decisões baseadas em influências que nós temos. E às vezes o que acontece é que os pais não entendem isso e eles não estão a influenciar os seus filhos. Eles estão assim com receio, quase com medo. Eu não quero que o meu filho comece a servir a Deus. Só para servir a Deus, ele tem que ser uma coisa do coração. Então ele tem que ser livre, Deus o tem que falar, porque eu não vou fazer nada, tem que ser Deus mesmo. Mas o tempo todo, este seu filho, os pais não estão a influenciar, porque não querem o influenciar para o bem. Ao mesmo tempo, este mesmo filho está a ser influenciada pelos amigos, pela escola, pelos filmes. Então, ele está a ser influenciada. Então, os pais não podem pensar assim, eu não quero influenciar o meu filho. Claro que você quer influenciar o seu filho. Você quer influenciar o seu filho para o bem. Porque cada pessoa tem talentos e tem uma chamada. Então, nós temos que influenciar a nossa família. Uma família, na verdade, cada pessoa tem uma chamada e uma família tem uma chamada, cada pessoa tem isso. E tem talentos e esses talentos servem para que nós servimos a Deus. Então, se os pais não fazem nada, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que então o mundo vai influenciar os seus filhos. Para quê? Para uma outra chamada. Não para a chamada que Deus tem para o seu filho, mas para uma chamada que o mundo tem para o seu filho. E este caminho não vai para a vida eterna. Porque este caminho vai dizendo assim, tu tens talentos, tu és muito bom nisso, vamos usar isto para ti, para tu criares uma vida de fama, de muito dinheiro, para ganhar uma grande casa, ter um grande carro, para preciso ter todas essas coisas. Então, na verdade, o mundo está a chamar os seus filhos para usar esses talentos para o mundo, não para Deus. Agora, sabemos que um dia cada pessoa vai prestar contas o que é que fez com os talentos. Agora também vemos uma outra coisa. Deus chama famílias. Nós vemos no Velho Testamento que os tribos tinham assim, eram várias tribos, eram 12 tribos, e era, por exemplo, só vou mencionar o tribo, por exemplo, dos levitas, Eles tinham uma chamada, eles faziam certas coisas. E quando nascia lá um filho, quer dizer, ele também era levita, automaticamente. Automaticamente ele tinha esta mesma chamada. E a pessoa pensa, mas como é que isso explica para hoje? Quer dizer, como é que isto é? Então, o meu pai é pastor, também tem que ser pastor, como é que isto é? Como é que isso funciona? O que é? Você é filho dos seus pais. Os pais têm talentos. E o que é que nós vemos? Normalmente, os filhos, muitas vezes, ficam com o mesmo talento também. Se o pai, por exemplo, só dando este exemplo, se ele tem um talento de ser músico, então, muitas vezes o filho também tem este talento. Então, tem o talento, então ele é da mesma família, então esse talento passa de uma geração para a outra. Agora, o pai está a usar isto, ou os pais estão a usar isto estão a usar este talento para servir a Deus. Agora o filho diz, não, mas quer dizer, eu não, porque é que eu tenho que seguir lá a mesma coisa que os meus pais? Eu tenho que atingir as minhas coisas, os meus alvos, eu sou uma pessoa única. Claro que você é pessoa única e você tem uma chamada única. Mas, você tem esses mesmos talentos que têm os seus pais, ou talvez tenha um pouquinho mais, ou vai buscar uma outra, mas mesmo na família, de uma geração para outra, a pessoa vai passando talentos. Mas estes talentos sempre vêm de Deus. Sempre vem de Deus. E cada um de nós sempre vai ter que prestar contas um dia ao outro. Nós não podemos dizer, não, este talento, eu uso como que eu quiser. Não, todo talento é sempre para construir o reino de Deus. Então, o que é que, na verdade, acontece? Nós temos que pensar assim, nós já falamos sobre as hierarquias na família, quem manda é o marido, temos que colocar Deus em primeiro lugar, depois então é quem manda que é o marido. E o marido que ele manda, mas ele também tem uma responsabilidade. Não é só mandar, mas ele tem uma responsabilidade. Ele é o líder lá na família.
Ele é o líder, ele tem que guiar a sua família, os seus filhos, no caminho de Deus. Ensinar eles a fazer o quê? Ensinar eles a usar os talentos que eles têm para construir o reino de Deus. Para usar os talentos para Deus. Isto é o papel dos pais. Então, ele não pode deixar que o seu filho use os talentos para seguir uma chamada do mundo. Porque o mundo também chama. E a pessoa diz, não, eu não tenho chamada, e às vezes diz, eu não tenho chamada de Deus, eu quero fazer as coisas da minha maneira. Mas, na verdade, ele está a ouvir a voz do mundo. O mundo também chama. O mundo chama por esses mesmos talentos. O mundo diz, eu preciso desse talento, eu preciso que tu uses isso. E a pessoa vai atrás, mas, na verdade, o mundo não chama. O mundo engana. Mostra uma capa e diz, use este talento para fazer isso, para tu ser famoso, para tu ganhar muito dinheiro, use isso para isso. Mas o mundo sempre engana, porque quem está por trás é o diabo. E tudo isso é não para usar os talentos para Deus, mas antes para o mundo. Então, a pessoa vai se enganar porque nunca vai ser feliz. Porque a pessoa nunca é feliz se ele não está no lugar onde Deus o chamou. Nunca está. Nós só vamos estar felizes quando nós estamos no lugar, no propósito que Deus tem para nós. E cada pessoa tem uma chamada. E é a responsabilidade do marido, ou do pai, por dizer, né? O pai de família, ele tem que incutir esse espírito, esse servir a Deus em todos os membros da sua família. Ele tem que praticar, não é só falar, é praticar, viver isto à frente dos filhos. Então, como que nós falamos, né, muitas vezes, mas é uma verdade tão grande, em Mateus 6, 33 diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Temos que colocar Deus em primeiro lugar. Então, um pai de uma família, ele tem que pensar olhando para os seus filhos, que na verdade também são talentos que Deus nos deu. São seres humanos que Deus nos emprestou, na verdade. Até a sua esposa foi a esposa que Deus deu a ele. Então, ele tem que tomar conta, ele tem que conduzir, guiar a sua família no caminho de Deus, servindo a Deus, usando os talentos para Deus. Então, e tem que incutir isso, que na verdade isto é uma grande honra. É uma honra que nós podemos servir a Deus com os nossos talentos. E pronto, a pessoa diz, pronto, eu já me inscrevi para ser missionário, eu até já disse ao meu pastor que eu quero ser isso, quero fazer isso, mas ninguém me chama, então o que é que eu faço? Né? Você continua a viver a sua vida, né? Faz a sua coisa. Mas qualquer outra chamada que nós temos, qualquer outra profissão que nós podemos ter, né? Porque às vezes há uma certa hora também que a pessoa começa a servir mais tempo, às vezes a pessoa começa a servir a tempo integral, às vezes não, mas sempre tem que estar lá esse desejo lá dentro. Qualquer outra coisa que nós fazemos é sempre secundário. Sempre. No momento que Deus nos chama, no momento que Deus nos chama, olha, vem aqui, eu preciso de ti agora. Não são horas de dizer, não, eu preciso acabar isso, eu ainda quero primeiro ter isso, eu quero primeiro fazer isso, porque eu sei que depois Deus vai me poder usar melhor. Então, mas Deus está a te chamar agora. Ele é que sabe. Ele está a te chamar agora porque Ele precisa de ti agora. Então, o pai tem que transmitir isso aos seus filhos. O pai tem que transmitir isso, pronto, olha, vai estudar, vai fazer as coisas, tudo bem, né? Mas no momento que Deus te chama, então, larga tudo, vai com Jesus. Larga tudo, porque é a hora que Deus te chama. E na hora que Deus nos chama, é uma honra que Deus nos chama. Sabe, Ele é Deus, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele nos chama, Ele nos precisa para que nós usamos os talentos, né, para os servir mais do que talvez já estamos a fazer, para nós usarmos isso mais do nosso tempo. Então, no momento que Deus nos chama, larga tudo logo. Diga logo, eu vou. Esqueça lá que a sua carta está a meio, a minha carta de condução também estava a meio. Deus me chamou, olha, esqueça lá a carta. Já fiz o exame de código, não tem problema, anos depois tirei outra vez, não tem problema. Deus é que sabe o que é que Ele está a fazer. Ele não precisou, eu primeiro tirar a carta lá na Holanda, acabar isto tudo e depois precisava de mim em Portugal. Não, Ele precisava de mim neste momento. Quando Deus nos chama, é o momento, é a hora. Então, os pais têm que transmitir isso aos seus filhos. Nós somos supostos a servir a Deus. Quando nós lemos em Mateus 25, que eu já mencionei, né? A parábola dos 10 talentos, vemos que Deus dá a todos, porque é uma parábola onde Jesus compara, né, Deus com um senhor que dá talentos aos seus servos.
Então, Deus também nos dá talentos, a todas. Toda a gente recebe talentos, mas depois Deus vem outra vez. Jesus vai vir de novo. Vai haver um dia de julgamento. Vai haver um dia que nós temos que prestar contas e Deus vai chamar cada pessoa. Ele não vai chamar apenas aquele que estão a servir a Deus. Ele não vai apenas chamar uma ou outra. Ele vai chamar cada pessoa, porque Ele deu talentos a cada pessoa. Ele vai dizer, olha, eu te dei talentos. O que é que fizeste? Eu te chamei. O que é que tu fizeste? Cada pessoa tem que prestar contas. E, na verdade, a primeira parte que nós temos de prestar contas é da nossa vida. O que eu fiz com os meus talentos? Será que eu usei os meus talentos para servir a Deus ou para o mundo? Imagina, né? Um pai que está a servir a Deus na música, por exemplo, né? Pronto. Canta ou toca, pronto. Então está a servir a Deus. Ele está a usar o seu talento para servir a Deus. Imagina que ele tem um filho que também tem jeito para tocar, começa a tocar também, mas entretanto ele ouve a chamada do mundo e vai para o mundo. Tem o mesmo talento, só que usa para o mundo. O pai aí está bem e o filho está mal. Porque o filho não está a usar esse mesmo talento que ele tem, que já o pai também tinha, ele está a usar isto para o mundo. Então, ele não está a usar para Deus. E a única coisa que entra no céu são as coisas eternas, as coisas de Deus. São as almas. E Deus nos deu talentos, e os talentos, na verdade, são vários tipos de talentos que nós podemos ter. Mas, no final da conta, o nosso talento sempre vai buscar salvações. De uma maneira ou outra. Uma pessoa que tem jeito para ensinar, vai ensinar, a pessoa vai ouvir a palavra de Deus e se converta. Outra pessoa tem um talento de música, começa a tocar, a cantar, ou outra pessoa vai ouvir e se converta. Outra pessoa é mais do lado técnico, então está no lado técnica, então está a ajudar a fazer coisas na televisão, com máquinas, computadores, câmaras, mas através desses programas as pessoas vão ter salvos. Então, todo o talento que a pessoa tem, no final da conta, sempre tem que dar salvações. Sempre tem que dar um valor eterno. Se não dá um valor eterno, esse talento não foi usado. Esse talento não deu nada. Este talento, quer dizer, foi um desperdício. Deus deu uma coisa, através desse talento a pessoa era suposto de ganhar um certo tipo de pessoa e ele não usou. O que é que Deus fala? Né? O que é que Jesus fala nesta parábola? O que é que acontece? Ele fala, uma pessoa que faz isso, ele diz, ele tira-lhe talento, fica sem nada e depois lança-se, é servo inútil. É um servo inútil. Inútil e ele lança nas trevas exteriores. Quer dizer, uma pessoa dessas vai para o inferno. E a pessoa pode dizer, não, mas eu vou para a igreja, eu acredito em Deus. Mas Deus lhe deu talentos. Deus lhe chamou. O mundo também chamou e tu optaste para seguir a chamada do mundo. Foste enganado para o mundo, porque a chamada do mundo é o caminho largo que leva à perdição. A chamada de Deus é o único caminho que leva à vida eterna. É um caminho estreito que leva à vida eterna, é um caminho estreito porque é a maneira de Deus. Mas é o único lugar onde a pessoa vai estar feliz. Então, neste dia que é de prestar contas, cada um de nós vai ter que prestar contas. Então, em primeiro lugar, né, do talento que eu recebi, o que é que eu fiz com os meus talentos. Em segundo lugar, também das responsabilidades que a pessoa teve. Né? Imagina então um pai de família, ou mãe de família. Deus lhe deu filhos. Nesse caso, os filhos também são um talento que Deus lhe deu. Mas o que é que eles incutiram nos filhos? O que é que eles falaram aos filhos? Vai servir a Deus? Oh, não, tu tens que ter um curso muito importante. Dizendo isso, os pais estão a dizer ao filho o seguinte, olha, tu tens talentos, muito bom, agora temos que ouvir a chamada do mundo, porque o mundo vai suprir todas as tuas necessidades, vai lhe dar felicidade. Nós podemos confiar no mundo. Deus já não sei. Deus chama, mas Deus chama só certas pessoas, Deus não chama todo mundo. Pronto, então, olha, quando Deus chama, pronto, aí vamos orar muito, até que Deus vai confirmando, até que Deus vai falando através de sonhos e visões, e Deus fala, e depois a pessoa vai decidir se quer fazer ou não. Mas muitas das vezes, quando a pessoa não aceita a chamada de Deus, na verdade, não é que ele não tem chamada, ele tem chamada. Ele tem chamada. Uma família toda está a servir a Deus. Quer dizer, Deus não vai chamar toda a família e deixa um filho fora. Deixa, esse filho não vai servir a Deus, esse filho vai servir ao mundo. Não, esse filho também é suposto servir a Deus. Mas ele diz, eu não sinto nada. O que é que ele não sente? Porque ele não quer sentir, ele não quer
a chamada de Deus. Então ele interpreta isso dizendo, eu não sinto esta chamada, porque ele sinta que ele quer ir atrás das coisas do mundo, mas está no mau caminho. Então, nós temos que entender, cada pessoa tem uma chamada, cada pessoa tem uma chamada. Como cada pessoa tem talentos. Ninguém pode dizer que não tem talentos. Todos nós temos talentos. E os nossos talentos têm que produzir um fruto eterno. E isso só acontece quando nós usamos os nossos talentos para o reino de Deus. Então a pessoa diz, então, pronto, quer dizer, eu sou enfermeira, sou professora, então eu não estou a servir a Deus? Quer dizer, isso são coisas muito boas também, né? A pessoa pode ser uma enfermeira, pode ser um médico, essas coisas todas. Mas no momento mas nunca é prioritário. No momento que Deus lhe chama para largar tudo, larga na hora. Larga na hora. Enquanto isso, você, na verdade, está a fazer isso, mas nunca é a coisa principal. Você, na verdade, é o servo de Deus e no seu tempo livre, né, quando tem que ser mesmo, tem que fazer qualquer coisa, então, pronto, está a ter esta profissão. Mas no momento que Deus lhe chama, no momento que Deus diz, olha, e Deus chama como? Deus não chama assim, toda a gente com esta visão, como tinha o apóstolo Saulo na época, né? Às vezes Deus chama com um sonho, às vezes Deus dá uma visão, mas muitas vezes Deus não usa nada dessas coisas espetaculares. Muitas vezes Deus fala ao nosso coração. Muitas vezes Deus chama através do pastor. Através do pastor, seu pastor, que diz, olha, por que é que não vem ser missionário? E a pessoa, ai, não, então, isto é Deus a chamar. É Deus se usar do seu pastor, né, ou o seu líder, ou então o seu pai, a sua mãe, né, para dizer, eu estou-te a chamar. Nós temos de estar atento quando Deus nos chama, quando Deus fala para nós. Nós não podemos dizer, Deus só pode falar assim. Se Deus não fala assim, não é de Deus. Não, Deus se usa de muitas maneiras. A pessoa pode estar a ler a Bíblia e de repente ver o que é que eu estou aqui a fazer. Eu não quero servir as coisas, eu não quero isso, eu quero mesmo servir a Deus mais e mais. Então, a família é suposto a servir a Deus. Toda a gente tem talentos e todos nós temos um chamado e Deus nos chama para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Quando Deus nos chama, é sempre a prioritário. Qualquer outra coisa, deixa para trás. Não quer saber isso. Corre atrás de Deus, porque você tem que estar, cada um de nós tem que estar, no caminho que Deus tem para nós, o propósito que Deus tem para nós. Porque aí os nossos talentos vão produzir frutos eternos. E são esses frutos que nós vamos ter quando nós entramos no céu. Amém? Entretanto, nós agora vamos ver um videoclipe e este videoclipe eu escolhi de propósito porque são dois filhos, né, de dois casais e esses casais estão a servir a Deus, têm um talento e os filhos também estão a usar os talentos para si dar glória a Deus. Então vamos então ver este clipe. Quem é que foi à cruz por nós? Foi Jesus. O seu sangue derramou, chicoteado, pecado, humilhado na cruz, para nos salvar, para nos salvar, para nos salvar. Jesus, Tu és o nosso Senhor. Foste à cruz por todos nós, nos tiraste toda a enfermidade e não foi em vão, e não foi em vão, e não foi em vão, e não foi em vão a tua morte na cruz. Por amor te entregaste por nós, com teu sangue compraste a vida eterna e não foi em vão. Jesus,
glória a Deus, não foi em vão. Entretanto, agora vamos ouvir uma outra música que diz: põe a tua fé em Jesus, porque nós daqui a pouco já vamos orar para si. Se você tem pedidos de oração, faça isto agora, porque eu já vou orar daqui a pouco. E vamos ouvir esta música. Sabe, Deus conhece as dificuldades que está a passar. Mas Deus tem a solução e põe a sua fé em Jesus. Vamos ouvir esta música. Não importa os temporais da vida, importa que Ele está ao teu lado para te ajudar. O mar revolta e as ondas querendo te afundar. Ele sempre está de mãos estendidas para te agarrar. Nem sempre as coisas são aquilo que se vê. Tem cuidado, não te deixes enganar. As nuvens negras encobrindo a luz da vida, mas lá em cima o sol está sempre a brilhar. Não temas, tu não estás sozinho. Não temas, Ele está contigo. Não temas, Ele sempre abre um caminho. Não temas, Ele está contigo, pois o teu melhor amigo é Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. Põe a tua fé em Jesus. Põe a tua fé em Jesus e confia nele. São horas de orar agora, então estamos a receber esses pedidos de oração. Em primeiro lugar, Deus sabe o que você está a passar. Para Ele nada é uma surpresa, Ele sabe o que é que você está a passar. Em segundo lugar, Deus tem uma solução para tudo, para todas as pessoas e para qualquer problema. Para Deus nada é impossível. Talvez você está com problemas na sua família, com seus filhos, ou então no emprego, na área da saúde. E Deus tem uma solução para tudo. Agora, meu conselho é que você arranje livros para encher o seu coração com fé. Fé vem para ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir o que é que Deus fala. Se eu estou com um problema de saúde, então eu preciso ler, por exemplo, esse livro Cor Divina. Porque aqui nesse livro que eu vou aprender qual é a vontade de Deus acerca da cor divina. Como que eu posso receber e como manter. Se é uma outra coisa, de família, por exemplo, então temos esse livro de família, Família Debaixo do Fogo. E nós temos só livros, também temos CDs, temos mensagens. Mas você, em primeiro lugar, procura aquilo que você está a precisar. Porque às vezes a pessoa diz, pronto, eu vou pedir uma oração e manda-se oração, mas não é só oração. Oração, pronto, nós pedimos para Deus entrar na sua vida. Mas se eu não sei qual é a vontade de Deus, eu nem posso receber. Mesmo se Deus faz alguma coisa, a pessoa não sabe como que Deus faz as coisas e está à espera de uma coisa que Deus nunca prometeu.
Por exemplo, cura divina pode ser instantânea, que normalmente todas as pessoas esperam que é assim que vai ser, mas também pode ser progressiva, que muitas pessoas não sabem. E porque não sabem, quando Deus então lhes dá esta cura divina, que está entrando no seu corpo, que está a começar a ficar curada, a pessoa pensa que não recebeu nada, porque não sabe que Deus cura, normalmente, progressiva. Então, temos que saber o que é que Deus fala. Quando estamos a falar acerca da família, a pessoa pode estar com problemas na área da família, mas ele faz tudo ao contrário da vontade de Deus. Ele não constrói a sua família. Ele não põe as hierarquias como que Deus diz. Ele faz todas as coisas da sua maneira. Então é lógico que não vai funcionar. É lógico que vai haver problemas. Então Deus pode trazer a solução, Ele pode lá, colocar lá novo amor, alegria, tudo. Mas se a pessoa continua a fazer as coisas erradas, então, quer dizer, é uma solução curta porque depois vai entrar outra vez em problemas. Então, este é o meu conselho, que você arranje isso. Entretanto, agora, eu vou pedir, se você está com um problema, então, que você feche os seus olhos e que você vai como estender a sua mão e vai tocar em Cristo. Vamos cantar esta música e você fala com Deus qual é este assunto que você está a precisar, qual é a área que você precisa que Deus entre. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. Não se encontra tão distante que não veja a ti. Muitas bênçãos, se quiseres, podes dele fruir. Estende a mão e toque em Cristo, Ele está hoje aqui. É Deus, então isso que você vai fazer, você vai estender a sua mão e você agora vai receber de Jesus. Jesus na sua mão, Ele tem lá a solução para o seu problema. Então estenda então a sua mão e você agora vai receber. Diga-se ao Senhor Jesus, eu recebo agora a minha cura, a solução dos meus problemas. Eu toco agora em Ti, ó Deus, e eu agora recebo o Teu poder, a Tua unção. Agora eu vou orar. Peço agora, Espírito Santo, que Tu derramas o Teu poder sobrenatural, a Tua unção sobre todas essas pessoas, essas famílias. Em nome de Jesus, Ele declara que toda doença que seca pela raiz. Em nome de Jesus, Ele declara toda família unida, restaurada. Ele declara que toda obra do diabo que caia para a terra, que é nulificada. Qualquer bruxaria desfeita, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Agora, o que é que você faz? Você vai louvando a Deus, agradecendo a Deus para tudo que Deus já fez na sua vida, tudo que Ele está a fazer. E você vai, entretanto, encher o seu coração com a palavra de Deus. Continuar a ler esse livro, para que esses versículos onde que Deus promete as coisas, que isto entre no seu coração. Porque fé vem para ouvir. À medida que vai ouvindo, você vai ter esta fé. Quanto mais fé você tem, mais rápido então a cura vai se manifestar. Você já recebeu. Você já recebeu a solução para a sua família. Então agora começa a viver de acordo. Começa a fazer as coisas à maneira de Deus e você vai ver que vai ser diferente porque agora Deus entrou na sua vida. Eu agora quero falar acerca da salvação. Talvez você é uma pessoa que até acredita em Deus, até acredita na Bíblia, acredita em muitas coisas. Até você acha que até está bem. Mas sabe, só aquele que recebe Jesus é feito um filho de Deus. Eu tenho que falar com a minha boca que eu receba Jesus na minha vida, que eu aceito o sacrifício que Ele fez. Quando Jesus vai a esta terra, Ele foi àquela cruz. E lá Ele pagou o preço que nós devíamos pagar. Ele foi para o inferno para nós, por causa disso que Ele estava morto durante 3 dias. Ele estava lá no inferno a sofrer, pagar o preço. Quando Ele ressuscitou, então Ele venceu. Agora, cada pessoa que recebe Jesus é feito um filho de Deus. Então, você vai fazer esta oração agora comigo. Diga-se, ó Deus, eu reconheço e eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. Eu falhei, eu pequei, eu peço perdão, eu abro meu coração
e eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Obrigado, que a partir de agora eu estou salvo. Amém. Se você fez esta oração, liga para nós, para que nós podemos lhe dar mais alguns conselhos. Entretanto, vamos agora acabar este programa com uma música que diz: olhe para Jesus, porque isto todos nós temos de fazer. Então, vamos fazer Olha para Jesus. Até amanhã no Esta Igreja. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas.